Antes de falar qualquer coisa, eu quero te dar os parabéns, meu colega médico veterinário. Saiba que você é muito importante na vida das pessoas, mesmo que elas não saibam disso. Você é muito importante para a saúde da família brasileira, tá bom? E muitas vezes a gente acha que veterinário é só lidar direto com o animal, mas não, gente. A gente é sim da área da saúde e é uma área extremamente importante para a saúde das pessoas, diretamente e indiretamente dos animais também, tá bom? Olha, gente, rapidinho, só abrir um adendo aqui. Desculpa pela iluminação, não sei se tá lá grandes coisas, mas é porque tá muito calor aqui em BH. Eu tive que sair do lugar que eu gravo normalmente e procurar uma luz natural, porque eu não tava aguentando aquela luz no meu rosto, tá? Então, se ficar muito ruim a iluminação aqui, eu prometo que vai ser o último vídeo que eu vou fazer nesse lugar. Mas voltando para o nosso assunto, hoje eu vim falar de um tema muito sério, tá? A gente vai falar do porquê que alguns veterinários, aliás, muitos veterinários acabam abandonando a profissão. Esse é um assunto extremamente sério e se você conhecer algum veterinário, algum estudante veterinário, alguma pessoa que pensa em fazer veterinária, manda esse vídeo para essa pessoa, eu acho que vai ser muito importante para ela, tá bom? Vou me apresentar aqui, meu nome é Paula Silvério, se você não me conhece. Você está num canal que eu fiz desde a minha época de graduação para te ajudar a cuidar cada vez melhor da saúde do seu pet, a procurar entendê-lo. Então eu dou muita dica de bem-estar, de saúde, de comportamento aqui nesse canal, tá? Aqui é voltado para pet, mas eu também sou empreendedora e eu tenho um canal voltado para isso também, só que só pro lado pet e vet, tá bom? O canal chama Invete Pet, né? E nele a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, hoje a gente estava numa live do Invete Pet pela manhã e eu tô com overdose desse assunto, que a gente falou justamente disso aqui, né? Lógico que numa live de uma forma muito mais generalista, muito mais prolongada. Aqui vai ser um vídeo muito mais sucinto. Quero te lembrar também que hoje, no dia do veterinário, às 20 horas, lá no meu canal, no meu Instagram pessoal, @SilvérioPaula, a gente vai conversar muito sobre medicina veterinária. Um monte de gente deixa um monte de perguntas pra mim diariamente, eu vou responder isso lá, tá? Então, se você não segue, corre lá e vai lá assistir, tá bom? Gente, o que acontece? Como eu tava falando pra vocês, eu meio que distanciei um pouquinho da clínica, né? Eu tava falando pra vocês que eu sou empreendedora e tudo. E hoje o que mais me faz feliz é empreender. É ensinar as pessoas a saberem trabalhar e trabalharem bem e felizes, né? E eu vejo muito problema desde a época da graduação na nossa profissão, né? Coincidência ou não, a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização de doenças mentais. E, gente, medicina veterinária, não sei se vocês sabem, é a profissão que tem maior índice de burnout, de depressão, de ansiedade e de suicídio, né? Então, por isso que esse tema é tão importante e a gente vai falar e abordar sobre ele aqui hoje nesse canal, tá? Sei que esse canal não é para isso, esse canal é para dono de pet, né? Mas eu tenho muita gente que é muito fã da medicina veterinária, que segue esse canal também. Então, por isso que eu tô postando nesse canal aqui, tá bom? Vai ser provavelmente um dos últimos vídeos nesse estilo que eu vou postar aqui. Isso não é de praxe do canal. Brevemente, eu passei pela fazenda, não fiquei na fazenda, não gostei, daí eu comecei a trabalhar na área pet. Daí eu não saí mais da área pet. Desde então, eu só trabalho na área pet. O que acontece? Eu era funcionária. E aí, gente, que o veterinário como funcionário, eu acho que é uma das profissões mais desvalorizadas que tem. Tanto é que dificilmente você vai encontrar um veterinário de carteira assinada. A maioria trabalha autônomo, né? A maioria trabalha volante. Vai lá e faz um combinado com uma pessoa e que aquela pessoa vai fazendo os repasses para ela. E o que acontece, gente? Depois disso, né, eu achei que o problema estava no interior, vim para a capital trabalhar, não era só no interior, na capital a gente tinha exatamente o mesmo problema. E aí que eu comecei a pensar em muitas coisas. Por exemplo, eu trabalhava muito e eu não via a cor do dinheiro. Eu trabalhava muito de segunda a sábado, sempre trabalhei de segunda a sábado, e não conseguia juntar dinheiro se eu não fizesse um extra. Uma profissão onde você demora 5 anos para formar, uma profissão onde você sai da faculdade, você ainda tem que fazer cursos extras,
uma profissão onde você investe muito, porque tudo é muito caro, o material é caro, o livro de estudo é caro, a faculdade quando é paga é cara, as pós-graduações quando são pagas são caras, um curso de extensão é caro, um curso de capacitação é caríssimo. Então, gente, tudo na medicina veterinária é caro. E eu me sentia tão mal em trabalhar e não conseguir pagar nenhum curso de especialização para mim. Eu me sentia tão mal de trabalhar e no final das contas eu olhar para minha conta bancária e tá aquele caos. Pois é, essa é a realidade de muitos veterinários, né? Trabalham muito e ganham pouco. O que acontece é que nenhum empreendedor valoriza o trabalho VET. Mas isso não é que não valoriza, não é que não vê a importância do trabalho VET. Isso vem de fruto de uma má gestão, uma má administração, que fazem com que eles não consigam pagar um valor justo para o veterinário, né? E o que é extremamente estranho, porque quando você para pensar, normalmente, tá? Não posso falar de todos, mas normalmente a parte mais rentável, aí a parte mais lucrativa de um pet shop, de um banho tosa, de uma clínica veterinária, é justamente o serviço do veterinário. Então, por que quando você trabalha, né, quando você faz o seu trabalho ali certinho, muitas vezes você ganha menos do que um tosador, menos às vezes que uma pessoa que faz autônomo de faxina? Não estou desmerecendo as profissões, não mesmo, porque inclusive eu acho que eu não teria vocação nenhuma para ser tosadora, eu nunca conseguiria entrar na casa de alguém para limpar, porque eu não sei, eu não sirvo para esse tipo de coisa. E quando você para pensar, você está recebendo menos do que esse tipo de profissão que não teve investimento. O que eu quero dizer, não estou desvalorizando a profissão, tá, gente? Só estou querendo dizer que é muito diferente você investir numa profissão no mínimo 5 anos e você investir numa profissão 0 dias e você conseguir ganhar mais do que alguém que investiu muito, tá? Então, a pessoa que investiu muito, ela acaba se sentindo desvalorizada sim, tá? Então, não é questão de, mas a Paula falou que o tosador tem que receber menos, ou então que a faxineira... Não tô falando isso, só tô dizendo que quando você tá no papel de quem investiu, de quem estudou, de quem ralou pra caramba pra formar, e você olha alguém que não precisou investir nenhum centavo e nenhum minuto da vida pra tá fazendo uma faxina, ou então fez um curso de 2 meses pra tá tosando, né, e você tá recebendo menos... É um pouco, é muito frustrante, na verdade, não é um pouco não, é muito frustrante, né? Então isso acontece muito com os veterinários. E o que aconteceu? Quando eu trabalhava para os outros, independente se eu estava no interior ou depois que eu vim para a capital, eu comecei a ver isso, eu comecei a sentir isso, que não é só um lugar, é a veterinária em geral. E aí conversando com amigos, com ex-colegas e tudo, eu comecei a ver que pouquíssimas pessoas que formaram na área VET estavam ainda trabalhando na área VET e a maioria deles estavam se sentindo super desvalorizados. Foi aí que eu percebi, né, que eu tinha que pôr meu dedo e foi aí que eu fiz a minha própria empresa, para ter, né, as diretrizes que eu queria, para ter as metas que eu almejava e principalmente para valorizar cada vez mais a minha hora, para valorizar cada vez mais tudo o que eu trabalhei para estar ali, tudo o que eu investi para estar ali, tanto de dinheiro quanto de tempo, né? Porque o tempo da gente, querendo ou não, é a coisa mais valiosa que a gente tem, independente do custo, né, financeiro. Olha só, eu investi 5 anos primeiramente, né, com período integral, daí eu investi mais 2 na primeira pós, mais 2 na segunda pós, já comecei a terceira pós. Então, além do custo financeiro, tem também o custo de tempo e tempo de dedicação, né? Porque não é só as horas que você está ali na faculdade, não é só as horas que você está ali no curso, é o pós, é o quanto você vai estudar para conseguir oferecer aquilo para o seu cliente, né? E aí, gente, eu fui percebendo que isso era meio que geral, né? Quando eu comecei a mexer com consultoria, quando eu comecei, principalmente consultoria para veterinários diretamente, né? Eu comecei a ver uma insatisfação geral. A maioria das pessoas que vêm me procurar para consultoria são aquelas pessoas que fazem exatamente o que eu fazia antes, que é trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Gente, teve vez que eu cheguei a trabalhar
fixo em um lugar de segunda a sábado, período integral, e eu ainda fazia plantão em duas clínicas diferentes, ou seja, eu trabalhava, né, os 6 dias na semana e ainda fazia em torno de 17, 18 plantões por mês. Isso é muito, gente, isso é muito, é falta de vida própria. A pessoa não faz nada, ela só trabalha, porque eu trabalhando desse jeito era a forma com que eu conseguia fazer minhas coisas, que eu conseguia comprar o que eu precisava, que eu conseguia me manter na capital, era assim que eu conseguia. Tirando isso, se eu só trabalhasse onde eu estava, eu não conseguiria, talvez conseguiria sobreviver, não ia passar fome, não. Mas eu não conseguiria ter as minhas coisas, né, as coisas que eu desejava, né? Então foi por isso isso que me levou. Agora você imagina, eu sou uma pessoa que eu sou sozinha, né? Eu sou eu por eu. Eu sou eu e tenho assim que cuidar dos meus cães. Eu tenho 2 cachorros. Então é isso, cara. E é só isso, né? Agora você imagina aquela família que é mãe, pai, 2 filhos, 3 filhos. Como que essas pessoas fazem para encaixar tudo no orçamento e no salário baixo que a medicina veterinária proporciona quando você trabalha para alguém? Né? Então é muito complicado. Então a maioria das pessoas que me procuram, né, para fazer a consultoria particular são pessoas que elas não se veem, não sabem como elas vão fazer para valorizar a sua hora, e é sobre isso que a gente conversa. E a maioria delas tem a mesma reclamação. A primeira é a falta de oportunidade, né? Ou seja, você sai da faculdade, tem muito emprego disponível, muito, você encontra muita demanda. Só que você não consegue entrar na empresa. Por quê? Ao mesmo tempo que você que tem um currículo ali, acabou de sair do forninho da faculdade, entrega para uma empresa grande, essa empresa também recebe o currículo de uma pessoa que tem 2, 3 pós e que está desesperada atrás de dinheiro, que precisa trabalhar. Quem que eles vão colocar? Geralmente é a pessoa que tem muito mais carga, né? Então tem falta de oportunidade, sim. Até mesmo hoje a gente estava conversando, né, na live, até para estágio tem falta de oportunidade, né, para estagiário. Então tem falta de oportunidade, sim, apesar desse mercado ser tão amplo, né, tem falta de oportunidade, tá? Outra coisa, falta de valorização, isso que eu já falei pra vocês, porque vocês acreditam que tem lugares que tem coragem de oferecer 70, 80 reais para um plantão 12 horas? Tá, você estudou isso tudo que você estudou, você investiu tudo isso em você, todo esse tempo, todo esse dinheiro em você, você vai receber menos que 10 reais a hora? Eu acho muito pouco, né? Como que uma pessoa vai sobreviver em plantão assim? Isso se ela conseguir fazer plantões todos os dias, ainda assim, ela não vai receber um valor que você fala, nossa, é um valor que valeu o sacrifício, né? Não. Chega no final das contas, ela recebe um valor que ela poderia ter recebido facilmente fazendo outra coisa, muito menos sacrificante. Terceira coisa, né, que o pessoal desanima muito são os donos dos empreendimentos fazendo coisas erradas. Fazendo coisas erradas do tipo armazenamento de coisa errada, armazenamento de medicação, fazendo você usar uma medicação vencida, fazendo... Isso existe, cara, chama Brasil, isso existe e muito. É muito raro você chegar num lugar onde está 0 bala, 100%, que o proprietário do lugar não faz esse tipo de coisa. Normalmente os proprietários, né, os empreendedores aí, eles estão pensando muito em economia e acabam fazendo muita coisa errada, né? Então, assim, gente, é bem complicado, é bem complexa a situação, né, de você estar no lugar sabendo que a pessoa que está ali está fazendo errado. E tem muita gente que, infelizmente, tem que engolir para não perder o emprego, para continuar conseguindo se manter, para não passar fome depois, porque às vezes não tem emprego, às vezes sai mal falado, às vezes sai com uma briga, às vezes sabe-se lá quando é que vai conseguir outro emprego, né? Então muita gente acaba tendo que engolir essas coisas, muito chateado da vida. Eu mesmo, no início da minha carreira, tive que fazer isso. Então é bem complicado, sabe? É bem complicado mesmo. E falando ainda em dono de empreendimento, muitas vezes, né? A gente tem 2 situações aí. A primeira delas é o dono de empreendimento que não entende absolutamente nada de veterinária e ele acaba te pedindo para fazer algumas coisas que, tipo assim, são erradas, tá? Por exemplo,
Já tive em lugar que o cara pedia pra aproveitar a equipe. Tipo, não existe isso, aproveitar a equipe é descartável, entendeu? Então, já tive, então eles pedem pra você fazer o errado, sabe? E situação número 2 são aqueles empreendedores que, sendo vets ou não, são aventureiros, né? Não entendem de empreender, não sabem administrar e pensam que economizar 30 centavos num catéter vai fazer uma diferença muito gigantesca lá na frente, né? Ao invés, ele prefere cobrar baratinho, né? E ter mais volume de clientes, inclusive ter mais chance de alguém reclamar alguma coisa, do que cobrar um preço que é o preço de mercado, que ele fica com medo da pessoa ir no concorrente dele. Então tem essas pessoas também, né? E é muito difícil de lidar com esse tipo de gente. É muito difícil de você ter que aturar esse tipo de situação, tá? E isso vai, né, cansando muito os veterinários também, principalmente os veterinários que trabalham para os outros. E, por fim, os tutores, né? A maioria, gente, Paula, hoje eu não reclamo mais porque a minha agenda, ela é lotada pelos clientes que eu gosto. Eu só atendo um tipo de cliente, que é o cliente que eu gosto, né? Então, como eu reduzi muito, né, meus atendimentos, e hoje eu não trabalho 100% mais com atendimento como era 2 anos atrás. Hoje eu trabalho muito mais com questão de consultoria, com questão de empreendedorismo, marketing, enfim. Eu tenho só clientes que me agradam. Por quê? Porque a gente aprende a escolher o cliente, a selecionar o tipo de cliente que a gente gosta de trabalhar, a selecionar o cliente que não vai te dar trabalho depois, né? E aí, muita gente não faz essa seleção, acha que tem que atender todo mundo, abraçar o mundo. Ah, Paula, mas eu tenho que atender o cachorro, como é que eu vou recusar de atender? Não é que você vai recusar de atender. O que você não pode fazer é, se uma pessoa chegar um cachorro passando mal e te pedir ajuda com o cachorro, olha, me ajuda, pelo amor de Deus, você fala, não ajudo. E isso é recusar. Agora, se a pessoa te liga, você já sabe que é uma pessoa problema, aquela pessoa que toda vez que vai pedir qualquer tipo de serviço seu, que seja qualquer coisa, às vezes dá problema no banho e tosa, e aí você atende toda vez que ela quer, ela vai continuar te dando problema. E às vezes isso frustra muito o médico veterinário, fala, poxa, eu só atendo gente mala. Eu tenho muito cliente que é assim, gente, chega pra mim e fala assim, Paula, eu só atendo tutor mala. Eu só tenho esses clientes. Parece que o cliente que sobra, que ninguém mais quer atender, ele vem pra mim. Mas é lógico, porque você atende e você não educa o cliente. Então você atende e faz o que ele quer, é lógico que ele vai continuar fazendo o que ele quer. Então, gente, assim, os tutores também, eles causam muito desânimo e muita reclamação da profissão de médico veterinário também, tá? Uma coisa que eu costumo dizer, a gente não é preparado para lidar com problemas de pessoas. A grande maioria dos veterinários chega na faculdade e fala, eu tô fazendo veterinária porque eu não gosto de gente, eu gosto mais de bicho. Ou então, eu tô fazendo veterinária para eu mexer minimamente possível com gente. Doce ilusão, né? Porque você vai mexer muito mais com gente do que com bicho, né? O sonho de qualquer veterinário é o animal chegar andando sozinho, né, lá na clínica e pedir ajuda. Na graduação, gente, a gente não é preparado para isso. A gente não é preparado para situações adversas. A gente é preparado para pedir um exame quando é necessário, a gente é preparado para poder saber analisar um exame, a gente é preparado para poder saber interpretar algumas situações. A gente é preparado para tentar entender o animal. A gente é preparado para conseguir resolver o problema, a patologia do animal, e não para lidar com o dono, e não para saber cobrar, e não para a vida externa. E tudo, né, todos os problemas que englobam a vida externa. A gente não é preparado para isso na faculdade. E é por isso que a gente chega naquela equação, que é a falta de dinheiro, mais o excesso de trabalho, mais o excesso de estresse, é igual a doença mental, depressão, ansiedade, burnout, e também mais pra frente é igual ao abandono da profissão. Dinheiro, gente, ajuda e muito a contornar esse tipo de situação. E principalmente porque quando você tem uma hora valorizada, você precisa trabalhar menos horas para conseguir, né, levar a vida que você quer levar. Entende? Ou então conseguir levar a vida que você levava antes,
Então você precisa trabalhar menos horas. Trabalhar menos horas significa que você vai ter menos estresse, você vai ter mais tempo para você vai ter mais tempo para curtir, para fazer os seus hobbies, para fazer as coisas, né, que você gosta com a sua família, com o seu cônjuge, enfim. É tempo que você precisa para viver também. Você não precisa viver para a veterinária, né? Isso não existe. Embora a gente tenha que saber, você não precisa, lógico, né? Você não vai extorquir ninguém, né? Você não vai cobrar algo muito mais caro do que o preço de mercado, você não vai fazer algo que não precisa ser feito porque você precisa de dinheiro, isso é óbvio que não, mas o dinheiro, não dá pra gente ser hipócrita e falar que o dinheiro não é bom. O dinheiro é bom, ele consegue contornar muita coisa, muita coisa. Ele consegue diminuir muitas vezes os nossos problemas. E falar que isso não é verdade, eu não sei onde vocês vivem, porque no mundo que eu vivo, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto menos eu trabalho, mais eu consigo gastar bem meu dinheiro, ser feliz com meu dinheiro e usufruir desse dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas falam que médico veterinário não pode falar de dinheiro, porque médico veterinário já tem a fama de ser mercenário. Médico veterinário tem muita fama de ser mercenário por aquelas pessoas que não valorizam nem às vezes o próprio trabalho deles. Porque se pergunta para uma faxineira quanto que é a faxina. Aqui em Belo Horizonte é R$150. Beleza, R$150. Faxina aqui meu apartamento por amor, por favor. Que dia que ela vai? Por que eu sou mercenária porque eu cobrei pro meu serviço? E ela não é? Não entendo. Então, assim, é lógico que para muitas pessoas isso é relevante, mas esse é o tipo de pessoa que você quer sair fora, você quer correr. Você não quer ficar atendendo esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que você precisa evitar para sua vida, pra você ter menos estresse. Né, para você, além, né, esse é o tipo de pessoa que ele te dá trabalho, além do durante, né, ele gasta sua hora durante uma consulta, ele gasta muito sua hora no pós, porque muita gente também acha que uma vez que você consultou o animal, você tem consulta para sempre de graça. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com todos esses tipos de situação bom, isso eu ensino lá no Invite Pet, né? Se você quiser me segue por lá, se você quiser uma coisa um pouco mais aprofundada diretamente para você, é só me chamar lá no Instagram. Mas eu queria contar para vocês muito do porquê que os veterinários estão saindo. Não é de hoje que eu atendo pessoas que falam, nossa, eu era cliente de uma super veterinária e ela desistiu da profissão. Acontece e acontece muito. Todos os dias, muitos veterinários estão aí cancelando CRMV e desistindo da profissão. Gente, então é isso. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Nossa profissão é linda, não tô querendo desanimar vocês, é só saber lidar com as situações, né? E isso a gente tem que fazer com muita calma, com muito estudo, e a gente tem que se moldar para isso, tá bom? Então é isso, gente, um beijão pra vocês, médicos veterinários também, e a gente se vê. Tchau!